Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan, como sempre, gravando super de madrugada para dizer para vocês que finalmente eu consegui assistir A Semente do Fruto Sagrado. Desde o ano passado, que eu tentei assistir no Festival do Rio, era um dos grandes filmes que eu queria ter visto, mas eu não consegui. Eu estava com um crachá de imprensa e tudo, mas tinha que chegar um pouquinho antes para pegar lugar e estava tudo esgotado. As pessoas já tinham comprado todos os lugares, a imprensa tentou ver, muitas pessoas conseguiram, outras não. E hoje eu consegui, ou, na verdade hoje não, né? De ontem para hoje, porque eu vi o filme em duas partes, ele é bem grandinho, 2 horas e 45, eu consegui assistir porque ele entrou na grade do Telecine. Então, para quem estiver interessado, esse vídeo aqui tem spoilers. Se você ainda não assistiu, assista. É um grande filme de 2 horas e 45, mas um grande filme não só na duração, mas também na história. Eu lembro sempre a vocês que a minha relação com o Irã começou por causa de Marjane Satrapi, uma autora espetacular, que eu indico diversos livros, mas sempre indico que vocês comecem por Persépolis. Virou filme, mas eu indico também o livro, tem versão em quadrinhos, onde ela conta como é que foi a partir do ano de 79, que o Ayatollah Khomeini assumiu o país e transformou numa teocracia. Para quem não sabe o que é isso, é quando todas as leis são regidas pela religião. No caso deles, pelo Alcorão. Quando a gente fala de Turquia, por exemplo, que eu comento muito aqui no canal, é um país muçulmano, majoritariamente muçulmano, onde o Erdogan, que é o presidente já há muitos anos, tenta transformá-lo num país teocrata. Só que ali ainda é um país vivido, que não é regido pelas leis, tá? De Alcorão, de nada. Ainda que ele faça tudo e os órgãos de censura deles sejam trabalhados por essa causa mais conservadora, no Irã é totalmente, e várias pessoas são assassinadas por causa da questão. Eles envolvem religião, mas na verdade é uma questão mais de controle, como se fosse uma ditadura regida pela religião. Dito isso, a gente precisa lembrar que em 2022, uma moça que foi passear com os pais e de família iraniana, ao não utilizar o véu, ela foi assassinada. E isso culminou em vários protestos no país, em milhares de mortes, tá? O Irã, ele tem toda aquela questão também de bomba nuclear e tal, e aí as pessoas não se metem muito, as pessoas têm medo, as pessoas que eu digo os países, né? Então eles deixam ele quietinho lá, e a gente assistindo filmes como esse, principalmente nós mulheres, a gente agradece diariamente por não ter nascido nesse país, por não viver nesse país, porque nós somos abaixo de zero. Essa que é a verdade. Uma coisa é você escolher, né, ter ali a sua vida toda feita, né, através de vontades dos homens, desde o uso do hijab, desde da sua religião, né, que deveria ser uma escolha, desde da modo como você se porta e da maneira do que você deseja fazer. A partir do momento que a gente tem um filme sobre o Irã, a gente percebe o quanto as mulheres são submissas ao homem e onde a palavra do homem tem um peso infinitamente maior do que o feminino. A gente aqui vai conhecer uma família que exatamente vai acontecer uma transformação, mas aquela transformação já está ali como se fosse só esperando alguma coisa para poder acordá-la. Eu estou falando de uma direção magnânima do Mohamed Rasuluf, o roteiro também é assinado por ele, e o elenco tem a Masha Rostami, Nyosha Akshimi e Soheila Kolestani. O título original é The Seed of the Sacred Fig. É um filme não recomendado para baixo de 14 anos, e eu vou ler aqui a sinopse e vou discutir com vocês. Em meio à turbulenta política do Teherã, desencadeada pela morte de uma jovem, Imã, recém-promovido a juiz de instrução, enfrenta uma batalha interna contra a paranoia e o esgotamento mental. A pressão de sua nova posição e os eventos inquietantes que o cercam empurram para um estado de vigilância constante. Quando sua arma pessoal desaparece misteriosamente, Iman começa a desconfiar de sua própria família, especialmente de sua esposa e filhas. Consumido pela suspeita, ele impõe regras rígidas e medidas extremas que rapidamente minam os laços familiares e levam todos ao seu limite.
A trama aborda temas como poder, desconfiança e os impactos psicológicos das crises sociais. Enquanto Iman tenta equilibrar seu papel como juiz em um cenário politicamente carregado, ele se vê perdido entre o dever profissional e as consequências devastadoras de suas escolhas pessoais. O desaparecimento da arma se torna um catalisador para revelar não apenas os segredos ao seu redor, mas também os efeitos corrosivos de sua paranoia sobre as relações que mais importam. Uma narrativa intensa e provocativa, o enredo questiona até onde a pressão pode levar uma pessoa e como isso pode transformar a dinâmica de uma família em tempos de crise. A gente tem aqui como a mãe, né? A Najmer, vivida pela Soheila Kolestani. A filha mais velha chama Rezvan, é a Massa Rostami. E a filha mais nova é a Sana, vivida pela Setaher Malek. Ainda que também tem uma amiga que é muito importante para essa história, que é a Sadaf, vivida pela Neo Shakshmi, porque ela é aquela amiga que é rebelde, né, que não aceita aquela situação e que vai acabar vindo a se machucar seriamente, enfim, né, desfigurando o rosto dela em um desses manifestos. Então, para ser mais fácil de lembrar, eu vou falar da filha mais velha e da filha mais nova e da esposa. Logo no início, a dinâmica daquela casa, ele na verdade, ele esconde, olha que coisa louca, ele esconde o trabalho dele da família. Ele não pode, a recomendação do chefe dele é que ele não diga com o que ele trabalha para a família. Então as filhas sabem que ele tem um trabalho importante, mas elas sequer sabem qual é o trabalho do pai. Esse pai, ele vai acabar quase virando juiz, e esse chefe dele que o indicou para a posição, o alerta para que, a partir daquele momento, como ele não era a primeira opção de uma pessoa mega importante que fez a escolha, que ele não pode pisar na bola de jeito nenhum. Então a família dele tem que andar nos trilhos, né? E assim, andar nos trilhos, gente, são coisas assim que pra gente é muito boba aqui no Brasil, né? Não pode pintar unha, não pode aparecer sem, não cobrindo o cabelo nos locais que são fora de casa. Não pode estar próximo de nenhum manifesto para não acharem que você está naquele manifesto. O uso das redes sociais, não pode postar fotos mais. Então, assim, elas são privadas de liberdade, essa que é a verdade, por causa dessa profissão do pai que as meninas nem sabem o que é. Uma me parece ser menor de idade, que ela está na escola, a outra está na faculdade, tem 21 anos. Elas vivem dentro daquela casa. A mãe, sempre muito zelosa, sempre muito, o que a gente fala aqui no Brasil, capacho do pai, toda recatada do lar mesmo, porque ela se dedica àquela família e ela cuida daquele homem com muito carinho. Ela faz a comida dele, ela ajuda ele a fazer a barba, não é fazer a barba, né? Assim, a cuidar da barba. Ela faz tudo por ele. Tudo, tudo, tudo que você pode imaginar por ele. E a palavra é sempre dele. Ela não tem praticamente palavra para fazer tudo que ela precisa fazer. E algumas coisas pequenas que ela esconde por amor às filhas, não querendo que chegue até o pai, ela se sente culpada por isso. É bem óbvio ali que é uma relação de submissão. E que as filhas, principalmente a mais velha, não concorda com isso. Ela passa a perceber que o pai é um produto do meio, que ele aceita essa situação, que para ele é cômodo essa situação e que ele não se indaga em nenhum momento o que ele está fazendo. Ainda que a princípio ele se indague em casa que ele está fazendo algo errado porque ele está assinando ali penas de morte que nem sempre são condizentes ou merecedoras, a esposa mesmo diz para ele assinar, afinal de contas, não é. Se ele não fizer, outra pessoa vai fazer, então que ele não se prejudique por causa disso. É mais ou menos dessa maneira que funciona a dinâmica daquela casa. A filha mais velha vai ter essa amiga que enfrenta as coisas e que vai até aos manifestos, né? Então, assim, ela se rebela contra tudo isso. Só que ela acaba se dando mal e a mãe tenta ali equilibrar esse ambiente familiar, ainda que cada vez mais ele esteja sendo perseguido e não aguentando aquela pressão do trabalho. E isso acaba, né, refletindo em casa. Ele não é um pai amoroso, ele não quer saber da vida das filhas, e acaba que a mãe absorve tudo isso e fica naquela questão de jogar a bolinha para o alto para disfarçar que ele é um grande pai, maravilhoso, mas as filhas percebem que ele é só focado no trabalho e que não quer saber da vida delas exatamente. Fora isso, o pai diz que a mídia inventa as coisas. O caso da moça mesmo que foi assassinada, brutalmente torturada, até a morte por causa do não uso do hijab, ele diz que ela sofreu um AVC e que não foi exatamente a polícia que a matou.
As meninas sabem que essa não é a história verdadeira, mas o pai bate na tecla de que essa é a história verdadeira e a mãe pede para que as filhas não discutam com o pai. Com o passar do tempo, ele tem uma arma. Essa arma é dada a ele por causa dessa função e essa arma vai sumir de dentro de casa. Aí vira um grande embate dentro de casa, porque ele acredita que a filha que o respondeu anteriormente, a mais velha, pegou essa arma. Só que a gente vai descobrir que quem pegou essa arma foi a mais nova. Cheguei a irritar a gente um pouco, porque ela percebe tudo o que está acontecendo na casa, ela vê o quanto está mexendo com a dinâmica da família, o quanto a irmã dela mais velha está sofrendo, e mesmo assim ela não diz a verdade para ninguém de que ela está com a arma, de que ela guardou essa arma. A gente vê praticamente elas sendo torturadas, tanto mãe quanto a filha mais velha, por psicólogos que, na verdade, né, fizeram aí, compraram um diploma na Shopee, porque eles são extremamente torturadores, praticamente, para terem a verdade. Eles tratam ela muito mal, eles inclusive acusam a mãe de fazer coisas escondidas do pai, o que seria um pecado perante ali, né, aquele cenário. E eles acabam então tendo que se esconder devido ao sumiço dessa arma, devido a diversas questões ali, eles vão acabar nessa paranoia que é criada, eles vão fugir como se alguém estivesse realmente querendo matá-lo. Na verdade, esse homem sim, ele é perseguido por pessoas que são das famílias e que, na verdade, não sei se exatamente gostariam de matá-lo, né, mas gostariam de se questionar por que ele assinou essas penas de morte se essas pessoas não mereciam. Mais uma vez, eu vou puxar para a época da ditadura, onde as pessoas eram assassinadas por não concordarem com o governo ou por fazerem manifestações contra o governo, que não era visto, né, como algo positivo, e eles achavam que eles podiam matar, tirar a vida dessas pessoas por não pensarem ou não apoiarem o governo atual, naquela época. A gente volta para o Irã, onde a mesma coisa acontece. Quem é contra, quem incita a população a ir contra o governo ou as leis daquele país, ele merece a pena de morte. Então, esse homem, por ter assinado várias, ele passa a ser perseguido por essas famílias que querem filmá-lo, que querem, né, encostá-lo na parede e falar por que ele está fazendo isso. Algumas pessoas são enfrentonas e vão atrás dele. Cena que a gente vai ver muito dura no meio de um deserto ali, onde vai ter uma perseguição de carros. Quando ele chega até a casa ali da família dele, que ele não ia mais há muito tempo, acaba ocorrendo um momento muito tenso, onde ele prende a família dele inteira em quartos separados, enquanto ele está rezando como se nada disso estivesse acontecendo. A menina que pegou a arma mostra para a irmã no momento em que eles estão ali com o casal, né, que está enfrentando ele no meio do deserto, acaba mostrando que ela pegou a arma. E a irmã não vai falar para a mãe. Elas vão fazer um pacto ali de silêncio, onde elas não vão contar para a mãe. Então, esses momentos de loucura, de insanidade, do pai prendendo-as, né, enfim, chegando ali à beira da loucura, são os momentos finais e são momentos muito tensos, onde a gente percebe que ele perdeu totalmente o controle, não tem mais saúde mental nenhuma, e onde não está mais aguentando aquele momento e descontando todas as suas frustrações em cima daquelas três moças. A mulher que sempre foi submissa a ele, as filhas que ele acha que por direito, por ser pai delas, pode fazer o que bem entende e elas têm que obedecê-lo. É um filme muito forte, mas é um filme muito real, infelizmente, a realidade de muitas mulheres naquele país. Elas vivem sob o domínio dos homens, elas têm que seguir as regras deles e elas são tratadas como nada, apenas como mulheres para servi-los e também para gerar filhos. Essa que é a verdade. E os homens sempre com um poder muito maior do que o das mulheres, tanto de decisão, né, quanto para qualquer coisa, na verdade. Essa que é tenso. Esses momentos realmente deixam a gente que é mulher muito, muito, muito nervosa. É um filmaço, é um filme que o tempo não passa, assim, o tempo passa muito rápido, desculpa. Você quando vê, você quer saber o que, é que vai acontecer. E eles entregam um final, né, que é bem condizente com tudo o que aconteceu. E o filme é nada menos do que excelente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!